meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu aqui novamente, né, presbítera Lúcia, da Igreja Comunidade Transformando Vidas aqui em Caieiras, para falarmos mais uma vez da Palavra de Deus. E eu já quero pedir, já no começo para vocês, entra lá no nosso canal, se inscrevam, compartilhem, deixa lá, né, o joinha, clica lá no sininho para receber as notificações, tá bom? Espero que vocês façam. Eu já volto daqui um pouquinho com vocês para falarmos um pouco mais sobre fé de Paulo. De volta, vamos lá. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus morre, ao contrário do que os fariseus pensavam, né, que aquele movimento pró-cristianismo iria acabar. Eles achavam que tinha exterminado, parado com aquele movimento. Com a ressurreição de Jesus, isso tomou mais força ainda, né? Os discípulos começaram a aumentar, a se multiplicarem, a ficar mais fortes. Ali existia Paulo, né? Basicamente todos nós conhecemos Paulo. Paulo que era Paulo, judeu, nascido em Tarso, com cidadania romana, membro do Sinédrio, um homem culto que era, conhecedor e conservador da lei mosaica. Ele não aceitava este movimento, ele achava que era uma heresia. E ele, por ser, né, tão instruído, ele tinha uma liderança muito forte. Então ele, junto com mais alguns fariseus, ele liderando, começaram a perseguir ali, né, os discípulos de Jesus. E eles queriam acabar com esse movimento. Aí eles acharam que estavam conseguindo, mas aparece que Estevão. Quem era Estevão? Nós vamos ver lá em Atos 6, Estevão foi um dos homens, né, cheio do Espírito Santo, que foi separado para o diaconato, um dos 7. O que eles iam cuidar das igrejas? Eles iam cuidar das necessidades da igreja, auxiliando assim ali os sacerdotes, para que eles pudessem ter tempo para cuidar mais da parte espiritual. Eles estariam ali auxiliando. Porém, Estevão, ele não parou só ali no diaconato, ele não parou nesse ofício dele, porque diz ali, né, ali mesmo em Atos 6, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e com isso ele começou a pregar, ele começou a profetizar, evangelizar, dar testemunhos, curar, e isso incomodou, né? E demais ali aos fariseus. E chefiado ali por Paulo, né? Liderado por Paulo, a perseguição começou a ficar cada vez mais acirrada. Eles pegaram Estevão, colocaram ali, né, para ser julgado, para ser interrogado, mas tudo o que faziam não adiantava, porque ele não se deixava se abater, ele respondia tudo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então não tinha como acabar com ele. O que fizeram? Foram lá e pagaram algumas pessoas para que mentissem, né, que se levantassem contra ele com mentiras, com calúnia. E aí eles puderam lançar mão de Estevão e levaram-no para morrer. Foi apedrejado e mataram-no. Mas antes disso, ele viu o céu se abrir. Quando ele estava sendo apedrejado, ele viu Jesus. E ele disse, naquele momento, não impute essa culpa a eles. Perdoa-os, não impute essa culpa, né? Que a morte dele não pesasse para ninguém. E ali o pessoal, né? Ali aqueles que eram rebeldes contra, que se rebelavam ali contra ali o cristianismo, eles acharam que tinha acabado. Paulo falou, agora está sossegado, porque o povo tinha medo ali de Paulo. E Estevão
né, havia morrido. Então, agora já está tranquilo, esse movimento vai cessar. Pelo contrário, muito pelo contrário, Estevão virou um mártir. A morte dele movimentou ainda mais, cresceu ainda mais o número de seguidores de Cristo. Depois disso, o que Paulo decidiu fazer? Paulo falou, ali onde eles estavam em Jerusalém, já estava bem poucos os discípulos, porque eles com muito medo, né? Alguns, a maioria lançado na prisão, e os outros com medo, se dispersaram, foram para fora, ficavam escondidos em casas. Paulo pegou, como ele era ali, né, um dos membros do Sinédrio, o que ele fez? Ele foi até o sacerdote e pediu o quê? Uma carta, uma autorização, para que ele pudesse sair dali e ir caçar, ir à caça, né, dos discípulos fora daquele âmbito e trazer prisioneiros. E ele então pediu essa carta e ele se dirigiu lá para Damasco. Antes de chegar em Damasco, a caminho, ele teve um encontro com Jesus. Ele viu uma grande luz, né? E ele caiu com o rosto em terra. E ele ouviu a voz de Jesus falando com ele: Paulo, por que me persegues? E ele, assustado, atônito, perguntou: quem é que está falando? Jesus disse: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Aí Paulo disse: o que é que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Jesus falou a ele: você se levante daí, vá lá para Damasco, entre em Damasco, se hospede lá na casa de Judas, e lá você vai saber o que você tem que fazer. Então Paulo se levantou dali, não estava enxergando nada, ajudado ali, né, por aqueles que foram para ajudá-lo a exterminar ali os seguidores de Jesus, se encaminharam a Damasco. E quando chegaram lá, na casa onde Jesus havia mandado que ele ficasse, ele ficou 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, 3 dias sem enxergar. Jesus foi visitar ali o discípulo dele. Ele foi visitar ali Ananias. E quando ele chega para Ananias, ele diz para Ananias: Ananias, você vá até a casa ali, né, de Judas, porque ali está Saulo, ele está orando. E ele teve uma visão de que um homem chamado Ananias iria até lá para curá-lo. Ananias se assustou. Paulo orando? Oh, glória a Deus! Paulo já estava orando, buscando a presença do Senhor. Aí Ananias falou: como assim? Né? Ele nos persegue. Se eu for até lá, ele vai me matar. Jesus disse: não vai. Vá até lá, você vai curá-lo. Ele é um vaso precioso nas minhas mãos. Eu vou usá-lo, né, para pregar aos gentios. E Ananias foi. E Paulo foi curado. Mas Paulo não conseguia nem sair dali, porque estava tudo cercado. Porque eles queriam matá-lo. Imagina a situação de Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Desconfiavam dele, tanto de um lado como de outro, né? Então ele ficou ali no meio. Ele teve que sair escoltado ali, colocado num cesto e desceram-no para que ele pudesse sair. E ele saindo dali, ele foi foi ficar recluso lá na Arábia. Depois foi para Damasco. Durante 3 anos ele ficou ali recluso. Ele ficou na presença do Senhor. Jesus foi, né, ali ensinando, foi lapidando, né? Foi ali usando-o. E ele começou a ter aquele particular com o Senhor Jesus. Após 3 anos, ele sai dali. O Senhor, quando ele quer nos usar, primeiro ele nos ensina. Nós ficamos um tempo ali sendo cuidado, tratado, né? Preparados. Assim foi com os grandes homens. Antes foi preparado, né? A gente já não chega assim fazendo, nós somos preparados.
separados pelo Senhor para uma grande obra. Então, quando ele sai dali, ele vai até Jerusalém. Ali ele vai ter com Pedro, ele vai ter ali com o Tiago, que era o irmão de Jesus, né? Ele não sai falando com todos, fazendo, acontecendo, não. Ele fica ali durante 15 dias com eles. Após esses 15 dias, ele começa a levar o evangelho. Ele começa a evangelizar, indo por toda a parte, fazendo discípulos, né? Ali o povo ia se convertendo. E ao se converter, Paulo saía dali e deixava ali uma igreja, né? Criava ali uma igreja. Ia em outro lugar, fazia a mesma coisa. Só que era assim, para Paulo estar ao mesmo tempo em todas as igrejas, em todos os lugares, né? Que eram muitas, não tinha como. Mesmo porque muitas das vezes ele estava preso, não tinha como ele fazer isso. E o que ele fazia? Ele mandava ali, né, os cooperadores e escrevia cartas. Através dessas cartas, ele ia ensinando, ele ia discipulando, ele ia exortando, ele ia aconselhando, né? Ele não abandonava as igrejas, não abandonava os discípulos, né? Será que nós estamos cuidando dos nossos discípulos? Muitas vezes as pessoas se convertem, nós falamos de Jesus e nós paramos. Não cuidamos, não prosseguimos, não discipulamos, né? Então, Paulo fazia isso. E hoje eu gostaria de falar de uma das cartas, né? Porque não dá para falar de todas. Mas vamos falar ali da carta ou epístola, né? Aos Filipenses. Filipenses era de onde? De Filipos. Filipos era uma colônia romana nas montanhas do norte da Grécia. Residiam ali muitos veteranos de guerra. Seu forte senso patriótico os fazia rejeitar os judeus e persegui-los, né? Como o judeu, como Paulo, né? Cheio ali do Espírito Santo, ali levando a palavra, ele era perseguido. Então, em Filipos era complicada a situação, né? Assim como em outros lugares. Mas havia grande perseguição, havia grande, sabe, lançavam mão para prenderem e tudo mais. Era muito difícil. E o que Paulo faz? Ele vai ali, ele manda nessa carta ali para os Filipos, para animá-los, dizendo a eles, olha, não saiam da presença do Senhor, fiquem firmes. Vocês é motivo de gozo para mim, de felicidade, né? Vocês foram que me proporcionaram felicidade, momentos felizes. Vocês são fortes, vocês estão no caminho, fiquem firmes nas vossas fés. Aí ele diz assim, que para ele já está tudo bem, que ele já está bem, que ele já atingiu um nível que ele está bem já com o Senhor, ele já sabe quem ele é, ele tem trabalhado. Então, para ele, agora seria ir morar com Cristo. A vontade dele era ir morar com Cristo. Porém, para ajudá-los, para auxiliá-los, né? E ainda era necessário que ele ficasse. Ele queria ficar para ajudar. Queridos, muitas vezes para a gente está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal, né? Então, e não tem o porquê de eu, né, sair do meu conforto, sair da minha estabilidade e ajudar a outro. Né? Nesse tempo aí, às vezes, tem pessoas precisando, nós estamos bem, mas tem pessoas precisando de uma cesta básica, de uma palavra, mas nós ficamos no comodismo. Paulo diz, não, eu vou ficar aqui, né? Passando por tribulações, por perseguição e tudo mais, mas eu quero ajudá-los, eu quero continuar aí com vocês nesse fortalecimento. Eu sei que o momento é muito difícil. Vamos lá, vamos passear um pouquinho aqui, né? Na carta de Filipenses, aos Filipenses. Começando aqui, vamos lá. Filipenses 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é estar firmes no Senhor, amados. Aqui como eu disse, né? Ele está dizendo que a recompensa dele é que eles, os filipenses, estão firmes no Senhor.
Senhor. Então, que eles permaneçam. E quando nós vamos aqui para o versículo 2 e 3, diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meus verdadeiros companheiros, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Aqui, queridos, Paulo, né? Ou vamos dizer que Paulo estava falando aos filipenses, mas é para nós, esses ensinamentos, o que ele está passando para os filipenses é para os dias de hoje. Nós sabemos que muitas vezes dentro, né, da igreja existem pessoas que elas ainda estão engatinhando, elas ainda não alcançaram, né, aquela estatura, estão com dificuldades. Então Paulo diz isso daqui, que nós precisamos cuidar, precisamos nos unir, cuidar um dos outros, não permitir, né, que as pessoas saiam da presença do Senhor, que elas alcancem ali, né, a idade ali que tem que ser avançada para que fique bem, para que fique confortável na presença do Senhor, que nós possamos ajudá-las a se despertarem para o Evangelho, se despertarem para Cristo. A igreja ali de Filipos, ela era forte, ela era madura, né? Mas Paulo, ele exorta, ele diz assim: tendes cuidado um dos outros, para que pudessem se sentir seguros. Precisamos ser unidos. Sermos aqueles que vamos apaziguar. Sermos aqueles que vamos amar. Viver com Cristo, queridos, é isso, né? Estar por inteiro na sua presença. Ter o desejo, ter ali, sabe, trabalhar para que outros possam ter a mesma vontade. Oh, amado, vamos lá. Vamos aqui para... E nós não podemos nos esquecer que aqui ele diz no finalzinho que perto está o Senhor. Não podemos nos esquecer, queridos, que precisamos viver, né, firmes na presença do Senhor, lembrando que nós não sabemos o dia em que o Senhor irá voltar. A Bíblia até ela faz um paralelo dizendo, assim como nós, né, como pai de família, ele se cuida, ele se precavê, porque não sabe a hora que pode aparecer ali o ladrão. Assim será a vinda do Senhor. Nós precisamos permanecermos ali firmes, como se fosse o último segundo, o último minuto. Não sabemos o dia que o Senhor virá, por isso nós precisamos nos fortalecer. Esse tempo que estamos vivendo, tempos de tribulação, né, é perto, já está chegando, está próximo à vinda do Senhor. Né? Está escrito aqui na palavra, quando visse esses tipos de coisas ocorrendo, porque a vinda de Cristo estava próxima. O tempo se abreviando. Janeiro, de repente já é dezembro. Antes demorava tanto para passar esse período, né? Agora é muito rápido. Então, precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Vamos lá para Filipenses 6 e 7. Bora lá. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amados, Paulo aqui está nos dizendo para não andarmos inquietos e que as nossas inquietações, elas sejam colocadas na presença do Senhor, sejam levadas a Deus, né? Queridos, é normal, somos seres humanos. Nesse tempo, principalmente, às vezes nós nos preocupamos, né? Entramos em ansiedade, mas isso não pode fazer parte do nosso viver, parte da nossa vida, né? Isso pode acontecer, mas aqui Paulo já dá a receita, ele diz, coloca na mão do Senhor, coloca na mão de Deus, com oração, com súplica, com ação de graça, já agradecendo, sabendo que tudo vai dar certo. Muitas vezes a causa
causa da nossa ansiedade é o medo do desconhecido, é o medo do amanhã. Eu não sei como vou fazer, o que vai acontecer, esse tipo de preocupação. Lança fora o seu medo, coloca nas mãos do Senhor. E ele diz mais aqui, né? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações, guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E quando nós vamos aqui para o 8, né? Ele diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, aqui ele ensina, ele sabe, ele nos aconselha, pense nas coisas do alto, pense nas coisas boas, despreze aquilo que vai te trazer, sabe, tristeza, joga fora, sabe, ocupe a mente com coisas boas, para que, né, não sejamos atingidos por coisas que não são boas. E aqui, quando nós vamos para o 9, o que também aprendeste, recebeste e ouviste, vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia! Ele diz que o que ele fez, o que ele está nos ensinando, o que nós vimos dele, que isso nós não simplesmente ouvimos e deixemos passar, mas que nós pratiquemos aquilo que ele ensinou. Ele, em outro momento, ele diz assim, lá em 1 Coríntios 11, 1, sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, aleluia. Será que nós somos imitadores? Será que nós podemos falar para os nossos discípulos, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo? Será que nós podemos, queridos? Amados, e depois, quando nós vamos aqui, do 10 até o final, né? Paulo está encerrando a carta. Ali ele agradece tudo quanto, vocês podem ler, ele agradece tudo quanto ali os filipenses fez por ele. Ele fala que está feliz, né? Porque eles estavam entendendo o que era o evangelho e estavam seguindo, estavam caminhando. Tudo isso que ele deixou aqui é que era para eles prestarem atenção e não deixar acontecer, né? Os conselhos que ele deixou é para nós, é nos dias de hoje, né? Que cuidemos uns dos outros, que não causemos. Isso é para nós também. Ele diz aqui que ele sabe tanto viver no muito como viver no pouco. Ele já aprendeu com isso, ele já, né, alcançou, atingiu esse patamar. E os filipos, eles ficavam preocupados com Paulo. Então eles mandavam ali, né, na prisão, mandavam alimentação, suprimentos. E Paulo falou, eu já sei viver, né? Eu posso viver qualquer situação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo diz a eles, olha, eu não estou sendo mal educado nem mal agradecido. Eu só estou querendo dizer, né, que eu fico feliz porque vocês entenderam, vocês estão se preocupando, vocês estão alcançando, vocês estão firmes no Evangelho. Aleluias. Então, Paulo os agradece e despede-se deles. E eu quero dizer mais uma coisa, que está aqui em 2 Timóteo. Timóteo era aquele ali, né, que estava sempre junto ali de Paulo. Aqui diz assim, Paulo já prevendo a sua morte. Em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Aleluia, Jesus. Amar a vinda de Jesus. É porque
é estar firme na presença dele. Porque se eu te falar, ai, tomara que Jesus demore mais um pouquinho, ai meu Deus, espera mais um pouquinho. Não, amados. Quando nós amamos a vida de Jesus, né? Quer dizer que nós desejamos a sua vinda, é porque nós estamos firmes, né? Estamos guardando a nossa fé. Amados, que nós possamos assim, sermos verdadeiramente imitadores ali de Paulo, que haja um verdadeiro encontro com Jesus, porque a partir do verdadeiro encontro com Jesus, né, a nossa vida muda, nossas atitudes mudam. Ali em Filipenses, Paulo está dizendo, né, que nós possamos andar de acordo com o que o Evangelho diz que temos que andar, representar verdadeiramente a Cristo, que as nossas atitudes, né, elas possam representar o caráter de Cristo. Então, amados, que possamos permanecer firmes na fé, guardar a nossa fé, combater o bom combate, em nome de Jesus. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos nos encontrar verdadeiramente com Ele, que a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus que excede todo entendimento, possa guardar, selar os nossos corações, os nossos pensamentos, que eles verdadeiramente estejam firmados em Jesus, que possam só buscar as coisas que vêm do alto, que possamos caminhar em busca verdadeiramente, sabe, de guardarmos a nossa fé, de combater um bom combate. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém.